o vereador Dudu tem tido confusão, vereador. Mas olhe, eu vou dizer um negócio. Assim, das 2 últimas semanas, o Tassi tem ido fazer a cobertura na Câmara, o Elias também, mas o vereador Dudu tem... aqui no interior chama-se cipuada, viu? É de todo lado, não deixa nada sem resposta, entendeu? Mas, primeiro, obrigado pela aceitação do convite. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso, Douglas, e essa grande audiência desse sistema. Pô, tá preocupado aí, porque tá saindo as pesquisas aí e a audiência está aumentando. A última agora aumentou. E o povo tá começando a ficar preocupado. Mas eu sempre digo que o sistema como um todo, tem essa audiência porque ela pauta o dia a dia, pauta as ações e pauta o Piauí como um todo, nos seus problemas, nas suas soluções, por isso que o povo confia. E, obviamente, é uma rede de muita responsabilidade nas suas informações. A TV só tem 5 anos, já está nessa crescente. Vereador, só para não ter mais dúvida em relação a este assunto, para não ter mais polêmica, o senhor já declarou apoio ao deputado estadual Fábio Novo. O PT, todos nós conhecemos como é que é o PT, um partido de debate, de diálogo, um partido que às vezes até nos debates ali a temperatura sobe, mas é um partido que é constituído, foi forjado desse jeito, é desse jeito e vai continuar sendo. É por isso que é um dos partidos mais fortes que nós temos no Brasil. E não é diferente. Aqui em Teresina, o PT começa a dar passos em relação às suas posições para 2024. Tínhamos 4 pré-candidatos, Franzé, Fábio Novo, Merlong e Vinícius. Já afunilamos para 2. Eu tinha umas conversas... O deputado Merlong já desistiu? Eu vi agora na imprensa que ele renunciou à pré-campanha e que vai se posicionar nesse final de semana quando estiver de volta aqui para Teresina. Porque havia uma dúvida em relação a se ele... Não, comentava-se, claro, que ele ia retirar a pré-candidatura. Mas em relação ao posicionamento dele, havia ainda uma dúvida se ele iria apoiar algum candidato ou se ele iria ficar neutro. Né? A tendência dele é apoiar alguém, declarar apoio a alguém. Acredito que sim, porque no PT ninguém fica em cima do muro. Você discute, debate, analisa, mas no final você toma uma posição. Eu acredito que o Merlong deve tomar uma posição. A quem não arriscaria em dizer. Mas o fato é que a gente tem discutido, e tanto o Franzé como o Fábio Novo, Franzé, um negro que chegou lá na Assembleia, vindo da periferia, deputado estadual, presidir a Assembleia pela primeira vez na história do PT, é um orgulho para todos nós. Da mesma forma, Fábio Novo, um deputado também de 3º mandato, líder do governo, foi nosso candidato em 2020, que também coloca o nome. E eu havia discutido o nome de todos os pré-candidatos com o meu grupo. Eu não vou decidir só. Meu grupo tinha pessoas no grupo que defendiam o Vinícius, defendiam o Merlong, defendiam o Fábio, defendiam o Franzé. Mas a gente foi dialogando, tanto com os pré-candidatos como nossa base, e o que mais aglutinou o meu grupo, o que mais teve consensuado a posição, foi o Fábio Novo. E eu não vou, dentro do meu grupo, do PT, interno no partido, criar uma cisão no meu próprio grupo interno. Então, hoje, chamei o Fábio e disse: Fábio, a partir de hoje, nosso agrupamento vai estar discutindo sua pré-campanha dentro do PT. O PT vai decidir o seu candidato agora em agosto, e se Deus quiser, a gente vai sair unificado, ganhando a discussão e a disputa. Franzé, Fábio com certeza apoiará. Ganhando Fábio, com certeza Franzé vai apoiar. E isso é o normal do PT. Inclusive trago amanhã na minha coluna no jornal O Dia, na coluna Roda Viva, algumas informações de bastidores de que 3 votos do diretório teriam mudado suas posições. Seriam votos do deputado estadual Franzé Silva, que teriam mudado para Fábio Novo, e iriam anunciar essa mudança. Não é só uma mudança que, se
concretizaria na hora do voto. Não, eles iriam anunciar essa mudança. E aí o deputado estadual Franzé Silva diz, olha, a palavra desistir eu risquei do meu dicionário. Eu não vou desistir, não vou... E aí eu pergunto ao senhor, apesar de tanto o deputado estadual Fábio Novo quanto o deputado estadual Franzé Silva dizerem que, chegando ao final dessa disputa, quem ganhar o outro vai apoiar, o senhor não acha inevitável que fiquem sequelas dessa disputa? Olha, eu acredito que a gente até possa encontrar um consenso antes da decisão final da instância do partido. Antes da decisão final da instância do partido. O que para mim seria o ideal, vereador. Existe. O Magalhães esteve com o governador Rafael, com o ministro Wellington, com a Regina e com o Pedro Calixto, representando o estadual. Nessa reunião, o presidente do PT de Teresina, eu sou vice-presidente, tiveram um entendimento que 3 pontos serão colocados para que se faça uma avaliação. Primeiro, pesquisa, que é uma ausculta popular. É uma ausculta para a população, para ver o que é que ela entende e o que é que ela imagina dessa questão de 24 aqui em Teresina. Segundo ponto, lideranças. Partidos e líderes irão ali também ser chamados nesse campo político que o PT hoje tem no Estado, para que eles pudessem também opinar. E, obviamente, a instância partidária, que é a que decide em final, que é a juíza final, porque um candidato não é candidato sem partido. E, graças a Deus, o PT é um partido que discute, debate, mas não tem dono, não tem uma imposição. Por isso que tem essas movimentações. Por isso que o Fábio Novo discute com várias lideranças internas do PT e o Franzé também, para que eles possam, aqui juntamente com os líderes do PT interno, ter um posicionamento do partido. Mas o próprio Magalhães, que esteve lá com o Rafael e o Elton, tiveram lá esses 3 pontos que são importantes de serem analisados. Sim, mas eu tenho certeza que esse encontro não foram discutidos apenas esses 3 pontos. O que foi conversado mais lá que o senhor pode revelar? Não, para tentar minimizar essa disputa. Por exemplo, o que é que o governador Rafael tem dito, e está correto, que não vai se posicionar sobre a eleição agora em 23. Ele tem só 6 meses de governo e tem um estado de 224 municípios para cuidar. Se ele abre discussão em Teresina, ele tem que abrir nos 223. São 224 eleições. 224 eleições. Dessas, o Rafael ganhou no primeiro turno o Piauí todo, mas nos municípios vai ter disputa de tudo quanto é nível, inclusive Teresina. Teresina nós temos um campo político. Esse campo político aqui, que dá sustentação ao governador Rafael, tem o prefeito Pessoa, que faz parte desse campo, tem o MDB, tem o PSD, mas tem o Solidariedade. O prefeito Teresina não vai... Não, eu estou falando no campo político. Campo ideológico. O campo de construção desse governo, por exemplo, do Pessoa. O Pessoa ganhou conosco, ganhou com o PT. O PT teve candidato no primeiro turno. O que é que eu dizia, e ainda penso assim, que a gente tem que discutir uma estratégia desse campo para não deixar o bolsonarismo voltar aqui no Piauí, liderado pelo Ciro Nogueira e o Silvio Mendes, que estão doidos para voltar. E tem recall? Sim, tem. E a gente, se a gente candidato vacila, está bem nas pesquisas. Se a gente vacila, há risco sim. Por isso que eu dizia e disse para o Franzé, disse para o Fábio, não é a discussão do nome do PT que define o prefeito. Porque tem gente que está imaginando que depois que o PT bater o martelo e disser quem é o candidato, pronto, vamos agora montar o governo. Não é só assim. O começo. É só o primeiro passo de uma grande caminhada. Então, eu defendo que a gente tenha uma estratégia. Porque, por exemplo, se o Pessoa, por exemplo, for para o segundo turno e o PT não for, nós não estaremos nesse campo. Se nós formos para o segundo turno e o Pessoa não for, nós não queremos o apoio dele, do MDB, do Solidariedade, do PSD. Então, esse campo, ele tem que ter uma estratégia conjunta. Óbvio que é normal, natural, então, o senhor que todos queiram. Então, para esclarecer, o senhor está defendendo que esse campo tem uma estratégia levando em conta primeiro e segundo turnos. Exato. Cada qual percorrendo o seu caminho, Isso. mas considerando os cenários, tendo uma estratégia definida. O que é que tem um sentimento hoje? Por isso que pesquisa ela é boa, para você avaliar o momento. O que é que tem um sentimento hoje? Quem está na frente é o Silvio e a Bárbara. Todo mundo sabe. É o que vai acontecer lá no final? Não, porque a gente tem muito tempo para trabalhar.
Esse campo é forte? Muito forte. Tem o prefeito e tem toda essa gama aqui. O PT tem o governo do Estado, tem a presidência Silvio Mendes, por nacional. exemplo, foi prefeito 2 vezes. Duas vezes. Tem um grupo forte na memória do povo de Teresina. Então, por isso que eu digo, e eu sempre tenho essa preocupação. Assim como eu digo isso no campo majoritário, eu digo no campo proporcional. O PT hoje precisa da robustez. Eu conversei isso já várias vezes com todos os 2 pré-candidatos e converso todo dia com o Magalhães e com os pré-candidatos a vereadores. Nós temos que fortalecer a nossa chapa de vereadores. A nossa chapa de vereadores hoje, aqui em Teresina, do PT, na minha opinião, ela é muito pífia para o tamanho do PT. O senhor acha que essa discussão está deixando de lado a chapa proporcional? Total. E eu tenho chamado a atenção exatamente para isso. Não adianta ficar falando, nós vamos eleger 7 vereadores, 8 vereadores. Eu digo, bora aqui, o engenho me mostra os números. O número que a gente tem hoje não elege 4. Então nós precisamos, por isso que eu digo, eleição já tem uma chapa definida, vereador? Já tem nomes definidos? Tem alguns nomes. São 30 vagas, né? 30. 30 vagas, ou seja, cada partido pode lançar até 30 nomes. 30 nomes. Já tem pelo menos 30 nomes? Não tem? Não, no PT, zero. Tá longe. Na federação não tem, nós somos 3 partidos. PCdoB, PV e PT. Mas a legislação permite que mesmo na federação, cada partido lance 30. Não, federação é um partido. Então tem que ser 30 dos 3. Dos 3. 10 para cada. Não. Aí é a definição do quantitativo. Se não tiver entendimento, vai para a regra número 1, que é a bancada federal. A bancada federal da federação são 80 deputados. Desses tem 68 do PT. Ou seja... vai para proporcionalidade. Proporcionalidade. Então o PV e o PCdoB, que tem 6 deputados cada um, teria direito a dois nomes, ponto 4. Acho que a gente não vai ter problema de arredondar para 3. E o PT ficaria com 24. Então 3, 6, 24 do 24 PT. Hoje, certo, os 3 vereadores que ocupam nós temos hoje, se não me falha a memória aqui, 18 candidatos. Então precisamos ainda... Mas o senhor acha que esses 18, sem estratégia nenhuma, do jeito que a coisa vai indo, não avança em nada? Não, porque nós temos que ter uma chapa forte para eleger 7 e 8. Nós não temos hoje essa chapa. E se for a chapa de hoje, elege quanto? 4 no máximo. 4 no máximo? No máximo. Por isso que eu digo, então nós temos que trabalhar, então tem muita coisa para acontecer. E Douglas, e você que cobre política, debate política e vivencia política aqui no dia a dia também, eu fiz uma pergunta hoje para um jornalista lá na Câmara. Eu nunca tinha visto um pleito eleitoral tão antecipado como esse. Muito. De prefeito a vereador. Todo mundo já está em campo, parece no Brasil que nós estamos, todo. No Brasil, mas aqui eu acho que nós antecipamos mais do que o Brasil. Porque aqui a gente não fala mais de governo, de A, de B, não. A gente fala de eleição. Parece que não está tendo gestão. Parece que o governo Rafael, o governo Lula e o governo Pessoa já estão nos últimos meses das suas gestões. E o governo federal e o governo do Estado tem 6 meses, mas você não toca em outra, não. É só o debate da eleição municipal. Vereador, eu queria lhe fazer uma pergunta, baseado em diversas declarações, e a última delas, se a memória não me falha, foi feita pelo deputado federal Merlong Solano. Que é essa polêmica em torno da ocupação de espaços dos vereadores do PT na administração do prefeito Dr. Pessoa. O deputado federal Merlong Solano disse, olha, se dependesse de mim, os vereadores já tinham deixado os espaços que ocupam na gestão. Aí outros defendem, não, deixar os espaços apenas quando o candidato for definido, enfim, tem várias, mas muitos defendem deixar logo. Porque ele disse, olha, a argumentação de dar apoio administrativo não é o pré-requisito para apoiar administrativamente, não é a ocupação de cargos. Você pode dar apoio administrativo, votar naquilo que é de interesse do município, sem necessariamente ocupar cargos. Então, a pergunta que eu faço ao senhor, como é que está essa discussão sobre a ocupação de espaço? Quando os vereadores vão entregar? De que forma vão entregar? Como é que está sendo essa discussão entre os parlamentares e com o partido? Olha, vou fazer aqui 2 cortes. Primeiro, dizer o seguinte, nós não estamos num governo que nós não ajudamos a construir. O prefeito Pessoa foi eleito com o nosso voto. Ele não ganhou no primeiro turno. Se não fosse nós, ele não teria ganho no segundo. Então, foi uma junção de forças que fez o prefeito ganhar a eleição. Assim como o Rafael, assim como o Lula.
Ponto. O PT não chegou no entendimento de participar da gestão do prefeito Pessoa. Participa a bancada num espaço que eu digo sempre, diminuto, que é a Fundação Wolferraz. Mas mesmo nesse espaço diminuto, só tem esse espaço? Só esse espaço. Zero outro. Mesmo nesse espaço diminuto, o Maico está fazendo um grande trabalho indiscutivelmente para a cidade de Teresina, que é da gestão do prefeito Pessoa. Ninguém mais, Douglas. O prefeito Pessoa sabe disso. E todo mundo, e não foi escondido essa questão, trabalhou mais do que eu para o PT, inclusive, estar nesse campo com Pessoa, disputando com ele a eleição de 24. Eu trabalhei de manhã, de tarde e de noite, para o PT participar. E chegamos e avançamos muito. Mas na hora do avançar final, não tivemos entendimento. Então o PT quase fechava. O Magalhães estava citado para, inclusive, se passar a Sul. O João Pereira estava citado para ser secretário da Agricultura. Quem é que emperrou, vereador? O Décio ia assumir a suplência, porque se fosse um vereador, ele seria suplente. Não aconteceu do PT participar. Então, o PT está muito a cavalheiro. O que é que de emperrou? se manter. Não avançou com o próprio prefeito, nós tivemos divergência em alguns pontos, e para não ter e não avançar em divergência, suspendemos as conversas. E eu participei com o PT, a executiva do PT chegou a pautar. Então, se tem alguém tranquilo em relação à participação do PT na prefeitura, o vereador Dudu, beleza. A bancada se mantém lá. Se você for ver hoje, quem é que participa da gestão do prefeito Pessoa? A grande maioria hoje, nem nele votou. Cito bem aqui o Luiz André, votou, foi no Kleber Montezuma, é secretário. Marquinhos Costa, Roberval, toda essa turma, nem Terezinha Medeiros. Toda essa turma nem no Pessoa votou. E está lá. Por Se quê? a gente for Porque contar os espaços, é até maior, muito maior do que todos. Gustavo Carvalho, Alain Brandão, todos esses vereadores votaram, foi no Kleber. Foi disputar para a pessoa perder a eleição. E nós não. O PT, com o governador Wellington Dias, foi para a rua pedir voto. O então secretário de Fazenda, Rafael, foi para a rua pedir voto. Menos o então candidato Fábio Novo. Só o Fábio que declarou que não ia votar no prefeito Pessoa, porque teve desentendimento. Agora o PT foi para a campanha. Aí você quer dizer o quê? Porque a questão aí é o seguinte, quando é que entrega? Porque uma hora tem que entregar. Eu quero dizer que nós estamos lá. Eu, particularmente, estou muito tranquilo em dizer o que é que o prefeito está tratando agora da gestão dele. Está tratando da gestão com o projeto para a Câmara. Vamos ver aqui, Douglas, se lá na frente tiver uma composição desse campo. Eu fui o assoldado, nós, os 3 vereadores, o assoldado de entregar cargo para um partido, para uma prefeitura, que nós, inclusive, eu estou afirmando, faz parte do nosso campo. Mas aí depois que o PT bateu o martelo e definiu o candidato? Mesmo que bata o martelo e defina o candidato, tudo isso só vai se dar no próximo ano. Por isso que eu estou lhe dizendo. Tudo isso só vai se dar no próximo ano. Daqui para lá, olha, se muda decisões partidárias em convenções, que vai ser em agosto do próximo ano. O PT já mudou várias. Então, exatamente. Então, você imagine uma construção dessa. Muita coisa está acontecendo, que nós temos que ter cuidado. É do bolsonarismo não voltar no braço do Silvio Mendes, é de esse campo esfacelar. Tanto é que esse campo, a própria gestão do prefeito Pessoa, quem está avançando na gestão dela, é quem quis que ela não chegasse lá até êxito, que é esse secretário que eu estou lhe dizendo. E eles não estão sendo questionados de ficar ou sair. Agora, por que é que nós que ajudamos Mas é porque eles vão participar de partidos ligados ao doutor Pessoa. Eles vão concorrer em partidos da base do doutor Pessoa. Essa é a questão. Não. Dou um exemplo. Alain Brandão é do PDT. Você já viu o PDT dizer que vota no Pessoa? Não, PDT não, mas aí, assim como ocorreu o caso de Enzo Samuel, que decidiu votar em Rafael Fonteles e o PDT não interviu. Mas eu estou falando que você está dizendo o seguinte. Mas Terezinha vai, por exemplo, Luiz André vai, entendeu? Eu estou dizendo bem aqui, esses candidatos que estão em outros partidos, até não estão dizendo... Inácio Carvalho. Pois não estão dizendo, sabe por quê? Porque tem um prazo eleitoral.
de afastamento partidário quem abriu. Por isso que eu estou te falando, Douglas. E nenhum desses hoje pode dizer, por exemplo, eu duvido que aqui, por exemplo, o Luiz André está no União Brasil. União Brasil, que era o Rony Lustosa, que começou uma guerra. Não. Tomaram do Rony Lustosa e deixaram agora com o Silvio. Acabou. Cadê alguém se manifestar do União Brasil? Porque ele pode incorrer no risco de infidelidade e perder o partido, ou perder o mandato. Mas aí o partido perderam já. Não, eu estou falando é mandato. Por isso que eu estou lhe dizendo. Então, se eles que não tiveram no fronte da guerra não estão sendo incomodados e nem se incomodando, nós que estivemos no fronte da guerra, tenho a tranquilidade de dizer, para mim, votarei nos projetos da prefeitura, do prefeito Pessoa, até o dia 31 de dezembro do próximo ano. Agora, óbvio, a gente só constrói campanha, só constrói amizade com quem quer. Quem vai dar o tom, não sou vereador, não estou dizendo que eu estou disposto a ir até 31 de dezembro. O prefeito também tem que ir. Aí agora, se tiver modificação, não vai ser da minha parte. Isso aqui eu deixo claro. Tem pelo prefeito Pessoa um carinho pessoal. Se ele chegar e dizer, independente de qualquer coisa, porque o prefeito. E é meu amigo. O doutor Pessoa, ele retirou espaço de solidariedade. Quer dizer, do nada ali, retirou espaço. Inclusive, João, dia depois do próprio deputado Devaldo falar que apoiaria a reeleição do também, ele tirou o pessoal lá do espaço ocupado pelo Solidariedade, que agora está apoiando o candidato do PT. Né? Vai apoiar o candidato do PT. Se o prefeito, claro, que é o dono dos cargos ali, aí é outra história, né? É outra história. Agora, vereador, vamos aqui. Agosto é o prazo para a definição do candidato. Pode ser que esse candidato seja definido, inclusive antes, o que muitos petistas consideram até melhor, para evitar uma votação, aquele clima todo, chegar a um consenso. Mas aí a federação não vai ser tão fácil, não. A ex-deputada Tereza Brito disse que não abre da candidatura dela, reclamou que o nome dela é retirado de várias pesquisas, que agora o PV vai começar também a fazer pesquisa. Teve recentemente com o governador Rafael Fonteles, que já elogiou o governador, disse que faz uma ótima gestão, e que todos os pleitos que ela apresenta do governador são atendidos. Mas ela disse que vai até o final, não vai abrir 1 centímetro da candidatura dela, da pré-candidatura dela. E disse aqui, onde o senhor está sentado, se os critérios não forem bem definidos, ela vota até contra. E aí, como é que resolve esse problema? Não, a ex-deputada Tereza é uma grande líder de Teresina e do Piauí. Foi deputada, disputou agora, não logrou êxito, mas não quer dizer que ela não seja uma liderança forte em Teresina. Tem toda a legitimidade. O PV é um partido histórico e um partido importante, tanto é que ele compõe esse campo com o PT e o PCdoB. E é legítimo que ela coloque o nome, é legítimo. PCdoB também, como o PT. Ora, se o PT, que é um partido, já tinha 4 nomes, imagine o PV, que é menor e ela é a grande líder. É interessante, está correto ela de manter. Agora, tudo vai ter os limites. A federação, ela não é acéfala, ela não é ali de independência de cada um partido dizer o que é que vai fazer e passar por cima. Ela é um partido constituído hoje. Então ela vai ter regras para serem discutidas, respeitadas, e se for desrespeitada, aplicar as sanções contra o que for lá. A primeira delas é o seguinte: se houver uma discordância local, o caso é levado para a nacional. Não. A federação, ela tem um... Não, digo na decisão, por exemplo, a prefeita aqui, o PT tem um candidato, o PV tem outro, né? Não é isso, João? Se houver entendimento, ótimo. Se não houver entendimento, houver discordância, a decisão final passa a ser Mas, quer queira, quer não, venhamos e convenhamos. Como é que é a federação? Qual é o critério dela? O critério dela, Douglas, que vai decidir qualquer discussão, querela interna na federação, é a força partidária na Câmara Federal. Isso. Nós temos 80 deputados. O PT tem 68, o PV tem 6. O PCdoB tem 6. Proporcionalmente disso, qual é o peso de cada partido nisso? Óbvio que o PT é um peso maior. O senhor acha que a presidente do PV consegue entender isso e consegue aceitar isso? Ela e o PT. E participar da campanha. Consegue ter entendimento, eu não tenho dúvida. Até porque, depois que o PT definir, for discutir na federação, se for ela candidata nossa, vai estar ok para o PT também. Assim como, se depois do PT definir e for mantida a candidatura e for do PT, eu tenho convicção que o PV também estará. E se não tiver entendimento, tem mecanismo para você definir.
Isso aí é com certeza. E aí ela disse, mesmo se não, se não forem critérios bem definidos, ela volta em outro candidato. O senhor defende, nesse caso, punição, que haja punição? Não, Claro. isso aí eu tenho convicção que a deputada não vai nesse caminho, porque ela sabe qual é a sanção de você votar contra uma orientação partidária. Porque, volto a dizer, o PV, o PCdoB e PT não são partidos, depois de federalizados como estão, com seus estatutos próprios. Tem o estatuto da federação. E a federação, Douglas, ela é igual um casamento no padre, até que a morte nos separe. Não, a federação é pior que um casamento que não pode separar durante um período. Ela até 2026, ela é junta, não tem quem separe. Para ter uma separação lá em 26, vai se fazer uma avaliação se mantém ou não esse grupo. E o detalhe, essa união aí que nós estamos falando da federação, que se fala muito de Teresina, mas os critérios são os mesmos para todo o Brasil inteiro. Então, por exemplo, o que se discute em Teresina é discutido lá em São Raimundo Nonato, em Parnaíba, em Oeiras, enfim. No Brasil, São Paulo, Rio, todo canto, é a mesma regra. Agora, tem essa etapa, tem a etapa da federação e depois tem a etapa da coligação. Lá atrás, vários líderes defendiam que o ideal seria uma união da base. Ou seja, que houvesse uma repetição da coligação que elegeu o governador Rafael Fonteles para Teresina. Hoje, alguns interlocutores que eu tenho conversado, do Palácio Karnak, têm dito o seguinte, que já se considera a possibilidade, né, de, quem quiser lançar candidato, lança, né, porque aí você tem uma garantia mesmo efetiva de que ocorrerá um segundo turno, porque é uma tendência mesmo bem clara de um segundo turno, e aí com vários candidatos, por exemplo, MDB lançou, o PSD lançou, o PT lançou, aí não tem como não dar segundo turno, e aí lá junta-se todo mundo, aí sim, o senhor acha que vai prevalecer o quê? Vai prevalecer a repetição da base, ou o senhor acha que cada partido vai ter o seu candidato próprio? Eu acredito que, é por isso que eu tenho dito que esse campo aqui não pode vacilar e não discutir uma estratégia conjunta ou minimizar os impactos desse primeiro momento do primeiro turno para não ter uma consequência de perder esse espaço que hoje é ocupado pelo republicano, pelo prefeito Pessoa. Volto a dizer, nosso adversário do PT, número 1 da democracia do Brasil, é o bolsonarismo. Quem era o grande líder? Um piauiense chamado Ciro Nogueira. Quem é que agora está, por exemplo, à frente nas pesquisas? O liderado dele, quem? Silvio Mendes. Então eles não vão, eles estão lá, e a gente aqui pode estar agora. O pré-candidato Silvio Mendes não tem nada a ver com o Bolsonaro, ele disse. Já disse várias vezes. A natura dele é pela União Brasil e tal. Ele pode dizer, mas ele foi candidato com essa bandeira e o próprio Bolsonaro desmentiu alguns que diziam o contrário. O Bolsonaro disse, no Piauí nós temos um candidato. E o líder número 1 do bolsonarismo, que é o Ciro, era o coordenador maior desse projeto aqui antidemocrático, demonstrado aí, inclusive depois da eleição, de nunca ter se convencido, até que agora o próprio Bolsonaro recebeu aí da batuta da justiça, da democracia, aí uma suspensão de 8 anos de possíveis candidaturas. Então, isso aqui não está morto em Teresina. Sim, aí só acho o quê? Que todo mundo tem que lançar uma candidatura? Eu acho que, por isso que eu estou dizendo, temos que analisar os cenários. Se lá em 24, lá em 24 se faz um apanhado geral. PT está decidido lá, tem um nome. Prefeito, com certeza, prefeito Pessoa, candidato à reeleição. MDB, PDT, enfim, aliás, Solidariedade, PSD. Qual é o que é melhor que nos une aqui? O que nos une aqui é a gente perder a prefeitura ou unificar uma estratégia X para não perder. Então, na minha opinião, a gente, lá em 24, é que vai ter condição efetiva de fazer essa análise. Uma última pergunta que eu queria fazer ao senhor. E os critérios para montagem da chapa proporcional? Tem o vereador Venâncio Cardoso que quer ingressar no PT, e o partido tem discutido isso, se volta, se não volta. Outros nomes também querem voltar.
Também essas fontes do Canac disseram, olha, se o governador Rafael Fontenelle não gostou muito do PT ter rejeitado 2 prefeitos que tentaram entrar no partido, não é? Diz que o governador agora vai participar mais diretamente das decisões do partido também, porque é inegável que uma eleição está conectada com a outra, entendeu? Ele disse, olha, não é dessa forma que se conquista aliado. E isso vindo do governador Rafael Fontenelle, que é rigoroso nesse aspecto de quem votou nele e quem não votou nele, né? Então, já estão definidas as regras de quem, por exemplo, pode ser candidato, ou de quem está no outro partido e pode migrar. Por exemplo, candidato com mandato não pode ser filiado ao PT? Eu tenho dito e defendido... Uma exceção de Enzo Samuel, presidente da Câmara. Eu tenho dito e defendido sempre o seguinte: a gente tem que cuidar da chapa proporcional. Não adianta, por exemplo, a gente ficar numa tese, não vem ninguém com mandato, mas o PT não vai ter uma chapa competitiva. Ou o contrário, vem gente com mandato e o PT tem uma chapa competitiva, tem que sacrificar pessoas históricas do partido pela vinda. Também não compensa. Agora, nem o céu, nem o inferno, nem quente e nem frio. Temos que ter exatamente isso. É o que eu digo. Eu digo muito nas reuniões da executiva do PT de Teresina. Me mostra os números aqui para ver como é que a gente elege 7 vereadores. Porque do jeito que está, é só dizer, vamos crescer, vamos dobrar, porque todo mundo que é candidato diz que se elege. Mas não é assim que acontece lá no final, quando abre as urnas. Por isso que eu digo, então, essa história de vir alguém de mandato ou não, vai depender de como esteja a robustez da nossa chapa. Não pode vir alguém com mandato, por exemplo, se o PT tem 26 nomes, que são todos competitivos, e aí a gente tem como crescer e vir alguém para vir roubar uma vaga de vereador? Não. Agora, o PT não tem uma chapa formada, não tem uma chapa robusta. Tem gente querendo vir, você não discutir, aí também seria maluquice. Por isso que eu estou dizendo. Depender da realidade. Depender. Tem gente que tem expressado vontade de vir. O vereador Venâncio já falou isso abertamente, que quer discutir a vinda dele para o PT. O Venâncio começou a militância dele no partido, saiu do PT, alçou os voos dele fora, mas tem uma ligação com o partido, com a liderança do partido, em todos os níveis. Desde a mãe dele, que hoje é conselheira, que foi uma fundadora do PT, como a tia dele, que foi candidata a vereadora, enfim, tem raízes dentro do PT. Tem de gente que diverge da vinda dele? Tem, porque o PT é assim. No dia que você pensar que o PT tem uma convergência 100%... Se todo mundo concordar, tem um negócio errado. Esqueça que não é o PT, não. Então vai ter opiniões contrárias, mas ao final, como por exemplo, eu era pré-candidato a estadual. Minha campanha montadinha e montando e organizando. Abriu mão para apoiar Quando o governador Wellington Dias chegou para mim, Dudu, precisamos acolher aqui vários deputados de mandato, porque ou eles estarão conosco ou vão por outro lado, porque os partidos deles foram debandados. Exemplo, Xavier Neto, PL foi para o Bolsonaro. Outro exemplo, PDT, aquele Roberto Jefferson. E aqui tinha 3 deputados. Roberto Jefferson é PTB. PTB. Roberto Jefferson. Aqui tinha 3 deputados do PTB. A Janaína, Nerinho. Você lembra, João? Eram 3, Janaína, Nerinho, Janaína. Enfim. Não. Vieram para o PT. E o PT teve que fazer uma adequação da sua estratégia. E eu cheguei e disse, olha, meu teto não dá para me chegar nessa disputa. Sarrafo foi Vou recuar minha candidatura, vou apoiar um do PT, por isso que eu apoiei o Fábio Novo para estadual. E assim o PT, ao final, não foi o Dudu que ganhou, que o Dudu perdeu, que não foi candidato. Ganhou o PT como um todo, e o pior é porque elegeu 12 deputados. A mesma coisa em 2000. Então nós temos que ter essa expertise aí, para nem rejeitar, mas também não fomentar candidaturas internas do partido à altura. Vereador, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui. Vamos continuar essa conversa em outras oportunidades, evolução do cenário, até que a gente tenha mais definido esse quadro em relação à candidatura do PT e o posicionamento da federação. Prazer é todo nosso, Douglas, e mais uma vez agradecer aqui o sistema de estar dando essa oportunidade, a gente está fazendo esse diálogo com o povo e sempre à disposição.